achava bacana a gente falar desse trabalho que você tem com o ator, né? O ator performático. E que quer dizer, eu me interesso por isso porque mudou a minha vida, né, Márcio? Você sabe disso. Não, foi muito importante assim, para o grupo todo, né? Essa desconstrução desse. Não é nem desconstrução, achar uma outra maneira de lidar com o personagem, com a cena, o ator com a cena. E para mim foi importantíssimo, assim, uma descoberta de uma liberdade maravilhosa. Assim. Uma ralação, né? Mas, no final... Eu fico pensando nessa questão especificamente das maneiras que eu fui encontrando para trabalhar com atrizes, atores. De algum modo, isso passa sei lá, pela minha trajetória no teatro, que também, como muitos e muitas de nós no Brasil, acabam começando o teatro pelo viés da cena, de estar em cena, né? Por vários motivos. Eu acho porque justamente no Brasil a ideia de formação no teatro ela é muito singular, muito peculiar. Eu percebo que muita gente entra para ser ator, para ser atriz, para ter essa experiência e acaba indo para outras funções porque descobre no meio do caminho ou porque é péssimo como ator, entendeu? Ou porque não conseguiu lidar com aquilo, porque também ser péssimo como ator, isso significa muitas coisas, né? O que é ser um mau ator? Muito difícil dizer isso. Depende tanto do tipo de trabalho, da circunstância toda que envolve uma criação, né? E muito provavelmente do engajamento de cada pessoa naquela experiência, né? Agora, claro que tem algumas demandas, tipos de trabalhos que exigem um esforço de lidar com essas dimensões da técnica, digamos, da performance, da atuação, da presença, da lida com a palavra, com o espaço, com o movimento, com o entendimento do corpo. São tantas dimensões disso, né? Com o entendimento da palavra anterior ao sentido gramatical e posterior ao sentido cultural. Né? É essa que é a palavra mais difícil de se chegar, porque aí é uma palavra material, é uma palavra que tem autonomia, é uma palavra que também é corpo, né? Ela não está a serviço de nada e nem serve para nada. Ela né? Algo que vibra, ela é uma vibração e, portanto, ela tem uma função de corpo, né? Ela é um corpo no mundo, né? Então, eu acho que muito provavelmente os trabalhos que eu tenho feito e que eu tenho buscado já há muito tempo com as atrizes, os atores, tem a ver com criar meios de acessar, por exemplo, essa dimensão da palavra e, mais profundamente, uma dimensão do acontecimento teatral e não da representação de algo previsto, de um a priori, né? Porque todo acontecimento é histórico, né? Tem historicidade. Mas quando algo acontece, mesmo, eu não adivinho a priori. O acontecimento ele não revela o a priori. Ele se instaura, ele surge.
E quando um acontecimento surge, a gente faz parte dele, porque a gente ou é testemunha, ou é atravessado por ele, ou a gente é agente desse acontecimento, ou a gente está dentro, fora, ao lado, alguma relação de participação a gente tem, né? Independente da nossa, de qual seja essa participação. Mas a gente não fica de fora, nós não somos excluídos do acontecimento. Mas da dimensão representacional, sim, a representação, ela, de algum modo, ela precisa do sujeito passivo, do sujeito que não está, do sujeito ao qual nada acontece, né? Então, isso que eu estou chamando de acontecimento, que é o que eu busco já obsessivamente, vocês sabem bem disso, tem a ver já desde as escolhas de o que fazer e como fazer, que peça criar, e como fazer, né? E também com quem. Essas instâncias, elas não são isentas do que será o resultado de uma experiência teatral. Então, para mim, o trabalho com os atores é já isso. O trabalho com os atores é já ter decidido, por exemplo, no nosso caso, do Galpão comigo, assim, a decisão de trabalharmos juntos já é um trabalho que eu considero parte dessa preparação mesmo dos atores, já a decisão de fazer. O que tipo de conversa que a gente teve para chegar a decidir a fazer, e depois como que, decidindo se fazer um trabalho, vai se desenhando um campo de ação comum, né? Um campo comum, uma praça pública nossa, né? Onde a gente vai se encontrar, né? E o acontecimento é esse encontro todos os dias nessa praça pública que é a sala de ensaio, né? Eu entendo todas essas aparentemente desimportantes ou que a gente não olha muito para isso, mas eu considero mesmo todas essas etapas fundamentais para o tipo de trabalho que eu acabo conseguindo fazer com atores e determinantes para o que é o trabalho depois. A substância do trabalho, no que ele se transforma, né? Sei lá, você falou, né, da tua experiência, Lidinha, mas certamente eu não poderia ter acessado coisas que eu acessei junto com você, do seu trabalho específico, se a gente não tivesse gerado entre nós um tipo de convivência artística que, independente de amizade, de amor, porque tudo isso tem muitas zonas de indissociabilidade, né? Que são as mesmas, né? Que não se distinguem, né? Mas, sobretudo, um repertório que vai se formando de coisas que são só nossas, que é diferente das coisas que eu pude criar com o Paulo ou com os outros atores. Então, tem pactos, tem cumplicidades, tem entendimentos tácitos. Tem coisas que, a partir de um determinado ponto no processo, eu sei que você sabe, que eu estou vendo, que eu estou percebendo, e que eu também sei que você está buscando fazer determinadas coisas. São cumplicidades que vão se formando, são códigos diferentes na relação com cada artista que está em cena, que se propõe a estar em cena.
né? Eu acho que talvez esse seja o traço mais importante dessa jornada, que é trabalhar com os atores, é que não se são, né, 12 atores, sei lá, no Nós somos 7, são 7. São 7 trabalhos muito diferentes. Assim, claro que há um ponto de convergência e uma base de princípios da linguagem da peça que são comuns para todos. Então, claro que eu peço e busco trabalhar os mesmos elementos com todos, mas de maneiras diferentes. Porque como você vai fazer o Toninho entender determinadas questões, sei lá, da agilidade que aquelas cenas propõem, a Teuda, como que, né, ela com essa característica tão específica dela de intuição, consegue ter uma precisão, por exemplo, uma atriz tão intuitiva, como, sei lá, um ator como o Beto, que é mais formal, como que a gente dá elementos para que ele esconda um pouco essa formalidade, finja estar ali com outros elementos, né? Então é muito diferente o trabalho com cada um. Isso é apaixonante, me dá muito prazer de criar essas línguas diferentes de relação de conversa com cada ator, como se em cada peça a gente falasse uma língua geral, um nhengatu, e aí com cada ator fosse um dialeto dessa língua diferente. Cada ator é um país, né? Não um país assim geopoliticamente, né? Como se o mundo fosse sem fronteiras. Cada ator seria uma região, né? Que tem uma vibração diferente, um clima diferente, que tem, né, Topografia, né? uma topografia diferente, A exatamente. paisagem. E é muito lindo e percebendo isso, porque não é uma coisa que acontece de uma vez, né? Num momento. A gente vai despertando também para essa sensibilidade, essa maneira de você lidar com cada um. E no nosso caso, assim, dos dois, tanto o nós quanto outros, tem aquele limiar que as pessoas falam, mas são os atores do Galpão que estão fazendo, né, entre a ficção e o real, que para a gente é muito claro, mas fica nesse lugar, essa fronteira borrada, né, para quem está assistindo, se é improviso, que, né, parece que é uma coisa muito natural que está acontecendo ali, e a gente sabe do rigor que tem ali por trás do texto e de todas as ações, mas que eu acho que vem também justamente dessa sua observação do ator durante todo o processo, e não só no momento da cena, né? Então, a gente vai migrando, assim, da gente... É como você faz com que a gente saia do lugar que a gente está estacionado para ir para outro lugar que a gente não conhece. Uhum. Né? Você provoca no ator uma trajetória individual, né? Porque cada um vai fazer esse caminho de sua forma, né? Sua maneira. Exatamente. E é engraçado, porque agora ouvindo vocês pensarem juntos sobre isso, porque a gente nunca conversou, né, assim, não assim, essa maneira, mas, sei lá, eu fico pensando, sei lá, a partir de um determinado ponto no processo do nós, por exemplo, tanto para o Paulo quanto para você, Lídia,
eu cheguei num ponto que eu só tinha praticamente uma coisa para falar para cada um. Era uma coisa. Era um ponto para lembrar de tudo, né? Às vezes é isso, sei lá, tem muitas vezes, eu já passei por isso algumas vezes, de atores ficarem inseguros porque eu estou falando pouco com eles. Então, é como se eu não estivesse dando bola ou prestando atenção. Mas é porque muitas vezes um ator distraidamente, com um pouco que você sugere, algum tipo de troca, ou mesmo porque já apresentou, já entendeu, ou mesmo sem ter a consciência que entendeu, mas já acessa, já fez alguma coisa que, por enquanto, tá beleza, tá, né? E geralmente isso acontece com as pessoas que a gente consegue uma cumplicidade, um grau de confiança grande. No entanto, porque tem aquela coisa, né? Claro, eu percebo, sim, que com o tempo do trabalho, né? Sei lá, quando a gente foi trabalhar já outros, a gente tinha um caminho andado. Então, tinha questões de entendimento sobre o trabalho de ator, que não é indissociável da dramaturgia, porque eu não penso assim, é a mesma coisa, não penso corpo e cabeça, cabeça, mente, sabe, assim, separada do corpo, essas divisões ocidentais, né? Não fazem muito parte do que eu acredito. Então, o trabalho com os atores não é separado do trabalho que precisa ser a composição de uma dramaturgia no sentido amplo da dramaturgia, né? Que é justamente essa máquina de gerar os acontecimentos. Então, como que você vai gerar o acontecimento no teatro sem os atores, né? Então, é muito importante essa noção de que as coisas não são separadas em blocos, para mim. Mas eu estou falando isso porque, por exemplo, mesmo com... Então, claro, quando a gente foi fazer o segundo trabalho, e mesmo já durante o nós, na vida da peça, a gente já tem um caminho andado, né? Na manutenção da peça, e aí vai fazer a outra. A gente já tem entendimentos conquistados. E isso, quando a gente vai trabalhando mais tempo, mais ainda. Vocês sabem muito mais disso do que eu, com a experiência de tantos anos trabalhando juntos. No entanto, isso não garante nada. Sim. Né? Então, por exemplo, eu lembro, eu estava falando disso. Bom, né? Muito bom. Eu estava falando disso há poucos dias, porque eu vou fazer agora. Sexta-feira tem lá o Sesc ao vivo que eu estou fazendo com o Bolzan. E eu estou usando um texto do Projeto Brasil, que era Cena da Giovana, que é mais para o final da peça, assim. E esse texto, até, sei lá, a última apresentação do espetáculo, eu suando a camisa, me desesperando, assim, quase matando a Giovana, ela também trabalhando muito, tentando para que ela dissesse esse texto de um lugar instaurado no corpo e não num a priori, assim. E foi muito difícil, mesmo a Giovana, com quem eu trabalho há tanto tempo, que partilha dessa experiência, dessa busca, né? Uma parceira, uma companheira da Companhia Brasileira de Trabalho, né? Cúmplice. Mas tem, às vezes, não sei, esse curto-circuito, porque é a prática de descolonizar a palavra é uma tarefa sem fim. Descolonizar a palavra, descolonizar o corpo, descolonizar o espírito,
é uma tarefa difícil e diária não está ganho. Constante, né? Descolonizar o pensamento. Eu acho que, assim, sem nenhuma pretensão, mas eu entendo um pouco esse trabalho que eu busco fazer muito numa perspectiva de descolonização, no sentido de não reproduzir, digamos, a estrutura pilar da cultura do teatro, não ser padrão, né? Exatamente, que se torna padrão porque a repetição ao longo do tempo vai enrijecendo aquilo e transformando aquilo numa regra. Um ator deve fazer isso, não aquilo, um texto deve Cheio de ser dito assim, não marcas, assado, né? Cheio de marcas e de que você não sabe nem porquê. Então, e essa ideia de reproduzir, que é um traço da colonialidade, né? Que é reproduzir comportamentos que não são seus, que é reproduzir culturas que você acha que são suas, mas não são, que é servir a determinados valores e não se servir deles, né? Servir uma bandeja cheia e farta, mas não se servir dela, né? É isso que é a colonialidade, né? Então, eu acho que, de alguma maneira, o trabalho que eu tento fazer com os atores, falta dizer, indissociável de como pensar a dramaturgia e todo o resto, tem a ver com isso. E às vezes parece tão... A ideia é simples, né, da coisa, né, quando você começou a trabalhar com a gente, os nossos encontros práticos, de fato, os primeiros lá no Galpão, né, antes do Nós, durante o processo do Nós, eram momentos assim tão silenciosos e solitários assim do exercício da presença ali, que era muito se limpar, né? Na verdade, se limpar disso tudo que a gente está falando, dessas marcas, dessas necessidades de representar alguma coisa para alguém. Então, quanto mais a gente tirava, mais ia se revelando de fato a presença, assim, né? E uma coisa que você fala que é quase um mantra, assim, de não... da ideia, né? Representar uma ideia. A ideia não é nada, né? Se não existe ação naquele momento, a presença da ação, a ideia não serve para nada. Então, da ideia não vir à frente, né? Isso, nossa, é um... Eu lembro, porque falando, é tão interessante, coisas que eu nunca mais tinha lembrado disso, mas eu lembro, por exemplo, né, porque estamos conversando nós três aqui, então eu lembro de duas coisas a respeito do processo do Nós, tanto do Paulo quanto a tua, Lídia, que tem a ver com isso que a gente está falando, que eu acho que é exemplar. Da Lídia, que é aquelas frases curtas que tem algumas cenas do Nós, naqueles diálogos sonoros todos, e que ela fala, sei lá, uma frase feita, assim, não vou lembrar agora de cor. E a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. A corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Ou aquela que você fala, às vezes você fala meio em espanhol, o coração aberto. Figuereta, coração aberto. Por exemplo, essas, para mim, era mais difícil encontrar um jeito de te apoiar, te orientar, de trabalhar com você a criação dessas falas, assim, pontuadas naquele diálogo, do que, sei lá, toda a cena da dança, do que toda, sei lá, do que toda a sua
trajetória no Outros. Mais difícil não porque é mais... É porque é difícil mesmo você falar essas frases e não parecer representação. Não aparecer o querer, o desejo de colocar sobre a frase um sentido. Dá uma importância para ela, né? O mais difícil é só dizer aquilo, mas o só dizer é completamente habitado por aquele contexto que é a cena. A cena é um contexto. Então, eu só posso estar aquilo se estiver dentro daquele contexto. Quando está com sentido assim, deitado placidamente em cima da frase, como se ela fosse uma cama, um divã, e aí o sentido é aquela pessoa descansando em cima entende, da frase, é muito difícil. E é esse tipo de frase, assim, ou é na música, na sonoridade, ou fica muito difícil de trabalhar com o ator. Né? E com o Paulo, eu lembro muito do início, quando estava apresentando as manifestos. E aí eu lembro do Paulo fazendo eu matei um coelho, eu matei uma criança, etc. O meu pior defeito vem da infância. Vinha com um modo na fala, né? Uma voz, uma inflexão. Eu matei um coelho. Uma roupa. Eu matei um coelho e um cachorro. A frase vinha vestida demais. Um coelho, um cachorro e uma criança. Né, sei lá, é como estava com a roupa errada para a ocasião. Que era uma frase. Falaram que era só para ela que era uma festa fantasia. Ou falaram que era uma festa fantasia, só ela acreditou. Chegou, estava todo mundo de boa, e aí a frase chegou toda. Era festa na piscina e eu fui de smoking. Era uma full parte e a frase toda. Aí essa noção de aí mudar, aí como para mim foi um desafio. Pode parecer simples, mas as coisas não são simples, nada simples para mim, porque eu sei que elas fazem diferença. Então, como que eu vou falar para o Paulo, dar um jeito dele entender que eu não estou achando aquilo desinteressante, nem ruim? Porque não é isso, porque às vezes fica só nesse lugar, né? Ah, o que eu estou fazendo é bom, o que eu estou fazendo é ruim. Não é isso. E é importante a consciência de que não é. Porque se você fica nesse lugar do que é ruim, do que não é bom, você vai criando uma série de cascas e de preconceitos com relação ao teatro. E aí você vai atrofiando o seu repertório, porque você fica com medo. Porque aí você acha... É um julgamento moral, né? Como diz Eleonora Fabião. Totalmente. Um julgamento moral sobre uma fala, ela é o que ela é, depende do contexto. Ali parecia mais importante que a frase viesse despida, não viesse tão vestida, entende? Sei lá, era outra. E aí logo o Paulo foi entendendo e foi fazendo. Né? É complicado, mas é simples. É complicado porque eu acho importante não tomar as coisas pela superfície. Não é isso. O trabalho com o ator não é só isso. Não é, tá bom desse jeito, eu não faço daquele. Não é eu lembro também que depois você falava assim, vou ensaiar essa cena não, para não gastar mais. Tem coisa que eu não vou nem tocar mais naquilo. Deixa aquilo já mexe. Deixa. Não mexe com isso, não. Mexe com isso, não. Mas não dá. O que é um ensaio? Isso é legal de falar, porque tem coisas que, por exemplo, como que a gente no Outros vai ficar ensaiando
a Lídia fazendo dança, dança, dança. Ela não estava viva mais. Claro, a gente ensaia tecnicamente quando está criando aquilo, para entender que caminho o ator vai precisar percorrer a cada vez que ele vai realizar aquela cena. É como todas as cenas deveriam ser. Fundo. Esse tipo de cena tem muito a nos ensinar no trabalho dos atores, porque todo ator, em todo tipo de cena, deveria ter esse tipo de comportamento, que é aprender o caminho físico para realizar aquilo de novo, e não para repetir o que foi feito. Então, não tinha como repetir essas cenas. Elas precisavam ser percorridas. Por isso que a performance é tão importante para mim no entendimento de trabalho do ator, porque a performance, esse campo, né, tão grande, assim, que, né, com tantas referências históricas, tão em transformação, tão dinâmico e interessante como o da performance, muitas vezes transformado em clichê também, muito desgastada, né, essa palavra muito desgastada da performance, né, utilizada, sei lá, como bengala ou como desculpa por muita gente para não, sei lá, estou fazendo só uma performance. Uma preguiça, né? Uma preguiça para se esconder, né? Para se esconder. Para não assumir que está fazendo uma peça, e essa peça talvez seja ruim, aí chama de performance. Tem muito isso. A performance é muito... A performance, ela está no mesmo planeta da Clarice Lispector e do o gaúcho maravilhoso, autor brasileiro, gaúcho. Érico Veríssimo? Não, que morreu de AIDS, ele morreu em vítima. Caio Fernando. Caio Fernando Abreu, o Caio Fernando e a Clarice Lispector são a performance da literatura, porque todo mundo cita e faz e fala e usa apropriadamente a obra ou atribui a esses autores alguma coisa, e eles são sempre culpados de uma poesia desgastada, esses gênios da língua portuguesa brasileira, da literatura, essas, sei lá, esses cometas, né, que passaram pela Terra, iluminando, assim, mas eles são muito vilipendiados, assim como a ideia de performance. Mal olhados, né? A performance tem uma... Tudo é uma desculpa, então é uma performance. É porque a performance, ela tensiona essa ideia geral que a gente tem de que o teatro é repetição. Ela questiona essa ideia. Ela faz com que a gente olhe ou vivencie essa experiência, que é fazer, de fato, alguma coisa todos os dias, de outro modo, que não é esse colonizado, que é, bom, cheguei, vou lá, vou fazer o que eu fiz ontem, está tudo ensaiadinho, vou lá e vou fazer. Claro, isso é uma coisa, mas a outra você vai fazer como aquilo. O que é o teu programa? Então, você chega no teatro e faz o quê? Vocês têm muito isso, né? Assim, vocês têm uma rotina performática no teatro para cada peça. Vocês cumprem um programa preciso de coisas que realizam. E isso ilumina muito a presença de vocês em cena. Muito. E nesse sentido, foi muito legal aquele trabalho também com a Leonora, né, sobre justamente programa, né, esse da performance, assim, que a gente discutiu e viu com ela, né, de toda a preparação, de cumprir os passos, não da repetição, mas de cada tarefa dentro, né, da própria performance, assim, e rigorosas, assim, uma ética com relação a...
E isso muda, é sutil, mas muda inteiramente a relação de quem faz com a coisa, com a materialidade, com o texto, com o espaço. Tudo muda. Porque se eu vou lá e reproduzo, a gente falou isso muitas vezes no processo, se eu vou lá e reproduzo, quem vê, quem está de fora, o público percebe, mesmo que seja igualzinho assim na aparência, é inteiramente diferente no fundo, na substância. E é a substância e não a aparência que são responsáveis pela percepção no teatro. Se a aparência fosse tudo no teatro, o teatro poderia ser cinema. Né? Mas o teatro, ele não é o cinema. Então não é o que aparece, não é o que está aparente que importa. Importa também, mas não é só o que está aparente, é justamente o que não está aparente. É o que gera a percepção do público. É o que não se vê, mas que se percebe de outro modo, ou vai se percebendo na convivência durante uma peça, né, de teatro, durante na duração de uma peça. Interessante pensar sobre isso. Se eu quiser beber, eu bebo. Que, por exemplo, não interessa a ninguém. Nessas peças que a gente fez juntos, o Outros e o Nós, como que você vai, ao mesmo tempo, né? Esse aqui é o paradoxo. Como que você vai fazer sem repetir? Tem que repetir, porque aquilo é uma estrutura tão, né, que busca ser precisa e que precisa ser realizada tecnicamente para conseguir realizar e ter ainda a técnica de tocar os instrumentos juntos, em banda, porque são cenas coletivas, a maioria delas. Né? Então, tem que repetir. Então, tem um aspecto que é a repetição. Mas o que é a repetição? A repetição não é fazer a mesma coisa. O que você repete? Você repete aquele micro que compõem aquela experiência mais ampla, aquele todo. Se você vai para repetir o todo, você representa demais. E fica só na superfície, só na aparência. A substância nasce quando você está ocupado, implicado em repetir, sim, cada pequeno microelemento. Porque aí isso torna você um ser inviável, adoecido, febril, louco, num outro estado, né? Porque é impossível você repetir cada elemento, são muitos elementos. Mas a tentativa, né, a se colocar nesse compromisso é muito bonito, porque é o que gera esse estado de presença entre a performance e a representação, né? Que é tudo o que a gente busca fazer nessas duas peças. No Nós e no Outro, mas em outras também. Né? Sim. E eu estou lembrando, falando do detalhe que a gente precisa repetir, né? De maneiras diferentes, mas a questão do texto, tanto do Nós, especialmente aquela primeira cena até o looping ali, né? Da repetição. E os agrupamentos de textos do Outros, que ele tem que ser exatamente repetido, porque senão a gente derruba quem está do lado, né? É um exercício tão incrível, mas ao mesmo tempo uma coisa também que porque você tem que repetir aquela parte para que a outra pessoa tenha a chance de repetir a dela. Cafezinho? Obrigado. Será que você pode colocar um pouquinho de açúcar? Claro. Você não lembra? Ai,
tô pensando. Onde é que foi isso mesmo? Eu não consigo prestar atenção? Não lembro. Isso foi agora? Alguma novidade? O Murilo bateu as botas. Quem? Isso você sabe, né? Baixo, cima, baixo, cima. Cafezinho? Não sei, disso eu sei. Obrigado. Você sabe disso? Um pouquinho de açúcar? Disso eu sei, mas eu sei bem pouca coisa. Nossa, eu tô horrorizada, eu não sei nada. Que horror, nada. Nada. Nada? Eu tomo sem nada. Toma puro? Como puro. Você sabe que ele tinha filhos, né? Quantos filhos? Um filho, uma filha, uma outra filha. Credo. Essa chamou o bombeiro. Eu tomo sem nada. Essa filha chamou o bombeiro. Não, uma outra filha. Toma puro? Quem é, o Bira? Tomo puro. Bira morreu também, gente. Sem açúcar. Ele era irmão da Maria, costureira. Ah, tem também o seu Antônio. Credo, tô louca, toma puro. Seu Antônio? Tô louca. Sabe, você sabe. Sei sim. O seu Antônio que me benzeu quando a gente foi fazer Sim. no banheiro da casa. Eu tomo puro. Toma puro? Sim. No banheiro? Tô sabendo? Sim, o quê? Lembrei disso agora. O quê? O Cruz morreu. Disso? No banheiro? O Cruz? Tá louca? Tem certeza? Que você toma puro? Eu não lembro dele. Eu não lembrava. O seu Antônio? Não lembrava. O Cruz. Tá louca? Tá louca? Grande artista. O irmão dele? Grande artista. Ele. Ele e o irmão dele. Também morreu. Quem? O irmão dele. O irmão do Cruz? Há muito tempo. Grande artista. O Cruz. O irmão dele. Ele ou o irmão dele? Ele e o irmão dele. Ah. Nossa, eu tô horrorizada. Eu não sei nada. Que horror. Nada. Nada. E uma coisa que você falou assim exaustivamente e que aos poucos a gente, né, demorou a entender no nós essa questão do sentido da cena, quase que do bloco do texto ali, e não da minha fala, não da minha, a cebola, o alho, a mão, né? Mas de como da gente também confiar nesse fluxo, né? E nessa repetição, nesse rigor do texto, de confiar nele que aí apareceria o sentido do texto no final. Mas eu acho que a gente apanhou muito no nós, né? E depois no outros, é como se a gente não soubesse disso. De novo. Gente, o que está acontecendo? Parece que a gente nunca tinha passado por aquilo. Mas é maravilhoso, porque é uma experiência. De repente, quando a coisa começa a acontecer, parece que você está embarcando numa... tá rolando, E aí vem todo mundo junto. É sonoro, é a mesma experiência da música. Quando ela soa, né? Aí ela ressoa, né? Ela reverbera, vai ficar ali. Não vai para adiante, né? Não vai ressoar, não vai se propagar, né? Mas é interessante porque é um treinamento, né? Não tem jeito. É um treinamento muscular. E uma outra coisa importante que você sempre fala para a gente, para os atores, é saber fazer para depois esquecer. Na hora esquece isso. Que loucura isso. Essa que também não é uma abstração isso. É uma coragem. Porque parece assim, uma formulação poética. Uhum. Tipo a confiança e o esquecimento. A extrema elaboração ao lado da coragem de esquecer essa elaboração. E o que faz essa possibilidade é o ato de confiar. Confiar na proposta, confiar no outro, confiar no coletivo, confiar na experiência, né? Confiar no movimento. E confiar que movimento é tudo. Movimento é a coisa. Né? O que gera a experiência é o movimento. O que gera pensamento é o movimento. O que gera vida é o movimento. Tudo é o movimento. Né? Então, o próprio movimento é o que gera movimento. Né? Fisicamente. O que gera movimento é o próprio movimento. Né? Então, eu acho que essa ideia que você falou, Paulette, do esquecimento tem a ver
também desmistificar essas formulações e olhá-las também tecnicamente. O que é? Quando eu falo assim, então confia e esquece. Tá, eu vou esquecer, mas eu tenho uma memória, minha memória me trai, eu lembro. Eu não consigo esquecer inteiramente, mas o esquecer, o que seria o esquecer no ato? É quando você estiver fazendo, é se comprometer e não tentar lembrar. Porque se você fica tentando lembrar, o que é a cena é isso, é uma pessoa tentando lembrar. Acabou. E o texto vai vir sempre banhado disso, com aquele olho para trás aqui. Com isso, com essa memória do que foi dito. É sempre um cadáver. Né? E o esquecimento, a beleza do esquecimento, é que ele faz emergir inteiramente o que é, aquilo que você aquilo que está em você e você não sabe. Isso que é o bom, você não saber, porque aí o que está em você é. E a coragem de esquecer não é só assim uma manifestação de vontade, vou esquecer, é uma prática. É um exercício, também é técnico, porque não adianta, senão fica nessa abstração. Tá bom, tá, ele falou, então esquece. Tudo bem, esquece, mas o que é esquecer? Né? Por exemplo, eu acho, é banal, mas eu sempre dou, vocês já me ouviram falar isso, mas eu acho um bom exemplo, sei lá, andar de bicicleta ou de carro. Você aprendeu a andar de bicicleta, quando você está andando, você não fica pensando naquilo que você pensava quando você estava aprendendo a andar. Eu tenho que me equilibrar de tal jeito, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Nem no carro. Você esquece e vai. O que dá para você a possibilidade de andar de bicicleta sem se acidentar, ou sem ficar pensando naquilo que você está fazendo, é a confiança. O que gerou essa confiança? Esse treinamento. Esse treinamento. E aí, quando você esqueceu que você estava treinando, você foi e andou. E aí você passa por trajetos cada dia diferente. Né? E quando você faz o mesmo trajeto todo dia, por exemplo, você vai de bicicleta de casa para o trabalho e é sempre pelo mesmo lugar, sempre será diferente porque vai estar chovendo um dia, vai estar sol. É igual no teatro. Sempre vai ser diferente porque você vai estar diferente. Porque a relação sua com as pessoas naquele dia será outra. Porque haverá outras pessoas. E tudo isso não é um clichê. Isso muda o corpo. Muda a tua vibração. É a vida, né? Tá vivo. Tá vivo. Totalmente. Então, o esquecimento é importante. Márcio, mas mudando mudando radicalmente de assunto, mais uma curiosidade, assim, já que a gente está gravando esse registro com você, de saber um pouco das suas origens e onde você nasceu, e um pouco de como a arte foi acontecer na sua vida, né? Como que isso foi introduzido, de que forma, como que foram como partiu, como começou esse seu interesse por isso tudo, por essa vida e por esse caminho. Eu acho que eu tenho bom, eu nasci no Rio, eu tenho uma história de ter ido adolescente para Curitiba, vivido lá um período longo, e depois ter voltado para o Rio, mas também já desde muito cedo me deslocando bastante, estudando na escola
latino-americana, de teatro, viajando por causa dessas práticas, desses módulos de formação, também viajando já desde muito cedo com peça, e também o fato de ter mudado do Rio para Curitiba adolescente, digamos, primeiro grande deslocamento de mudança de casa, e aí depois também toda a minha história um pouco mais tarde com a França, então também esse deslocamento e toda essa vida que a gente leva de errar, né? E que eu estou sentindo muita falta dela agora. Eu acho assim, eu comecei a fazer teatro, acho, para tentar sofrer menos na vida, para ter numa busca de não me sentir deslocado. Eu sempre, e não adiantou. Eu sempre fui fracassado nisso, eu sempre me sinto deslocado em qualquer situação, menos quando eu estou, assim, de fato, numa sala de ensaio, quando eu estou ali. Esse é o lugar. Eu entendi que isso não resolveria o meu deslocamento no resto da vida, resolve só ali mesmo. Acho que por isso que eu acabo trabalhando, querendo trabalhar muito, porque é um descanso para esse despertencer, essa sensação de despertencimento, de estar sempre deslocado em qualquer situação. E o teatro foi no teatro a primeira vez assim que eu fui valorizado. Eu era criança, que olharam para mim, acharam que eu fazia alguma coisa interessante, que me elogiaram. Eu sempre era um cocôzinho no canto, sabe, assim, queer mesmo, um lixo, um estranho, uma pessoa isolada. Eu tive muitos períodos muito isolado. Quando eu era mais novinho, mais criança, assim, eu era mais sociável, mais destemido. Depois eu fiquei muito retraído e violentado. E a minha vida escolar foi uma tragédia. Era um sofrimento. Ir para a escola, para mim, era ir para a forca todos os dias. Era horrível. Nunca imaginei. A escola é um lugar terrível para as pessoas. Sim. Esse tipo de escola, né? É isso. É essa escola que é... Você estudou em escola pública? Não, eu estudei em escola privada e religiosa. Que é o grande caldeirão de preconceito, de perversidade, assim, no sentido de crueldade contra o outro, né? É um laboratório de crueldades e de estratificação social e de preconceito, e terror. Eu não tenho nenhuma memória bucólica e saudosa e interessante do meu período de escola. Eu acho abominável. Abominável. Eu tenho só para não dizer que eu tenho a memória de duas professoras. Uma era refugiada da guerra de Angola, exilada política, que foi minha professora de alfabetização, foi quem me alfabetizou. E eu me lembro disso. Eu não sei por que eu me lembro disso. Mas eu me lembro que essa pessoa, o nome dela era Ana Rosa. Essa professora
Desculpe, a Ana Rosa foi quem me alfabetizou e ela eu me lembrei, eu fiquei emocionado porque eu me lembrei de uma foto que eu não me lembrava dela. Tem uma foto, tinha uma coisa na época que eu estudei, não sei se vocês tinham isso também. Que era quando você ganhava o livro, o primeiro livro, chamava Festa do Livro. Que aí era quando você aprendia, então finalmente você aprendeu a ler. Então tinha uma cerimônia no teatro. E aí tinha uma pessoa que você tinha que escolher para ser seu padrinho ou sua madrinha, e que você ia ganhar o seu primeiro livro. E aí você ia lá, subia no palco, aí ganhava o primeiro livro, você não sabia que livro era esse, e quem era minha madrinha era minha mãe. E a minha mãe me deu, então tem essa foto, que é a minha mãe linda, assim, abaixada, com o livro na mão, eu aqui, pequeno, pegando o livro aqui, assim, e aqui a Ana Rosa olhando, assim, aqui, abaixada, assim, olhando. E eu me lembro muito dessa foto, e do livro, tem esse livro até hoje, chama-se Os Patins de Prata, que é um livro absurdo que minha mãe me deu, que era uma história na Holanda, com uma coisa de uma garotinha que ganhou seus primeiros patins para patinar no gelo, no lago congelado. História colonizadora, né? Assim, branca, mas eu me lembro muito desse livro, eu li, e eu lembro da história do livro, eu lembro de ter me tornado um leitor nessa, né, quando eu fui alfabetizado, porque tinha um rito, tinha uma teatralização, tinha um rito, assim, era importante aquilo, era importante um livro, era importante você ter aprendido a ler. Aí depois eu lembro que o segundo livro que eu ganhei já foi um livro mais de boa, que era o Praça 15. O Praça 15, um livro da Paula Saldanha. Eu lembro de tudo, porque eu lia esses livros. Lia e relia. Foi muito importante para mim esse evento da festa do livro, por isso que eu lembro da Ana Rosa, eu lembro dessa professora e lembro da Ana Lúcia, que foi a minha professora da primeira série, então eu já tinha aprendido a ler, alfabetização, primeira série, Ana Lúcia, que era, eu acho que eu lembro dela porque ela era brava, sei lá, ela era uma brava amorosa, eu gosto dessas pessoas, que não são só fofas. E ela era brava, eu lembro disso, ela tinha cabelo liso, assim, parece, sabe como japonês, assim, cabelo liso, meio... como chama isso? Assim, capacetezinho. Cuiazinha. E uma voz rouca, meio brava, assim, e era o período de leitura, e que eu já estava ali fazendo teatro também. Então, acho que a leitura, o fato da leitura ter sido inoculada em mim, é o teatro também. Tudo aquilo, ter ido no palco, receber aquele livro, está muito ligado para mim, o fato do teatro, porque eu me interessei por aquilo, porque eu lia para as pessoas, porque aquilo me significou. Eu comecei sempre, as únicas vezes que eu era notado tinha a ver sempre com isso. É porque eu sabia o livro, é porque eu li o livro, é porque eu ia fazer o teatro, é sempre isso. Depois eu tive um desvio que foi pela natação também, porque eu era um... E aí eu acho que isso tem a ver com o teatro muito fortemente, porque eu era uma nulidade em todos os esportes, eu era
sempre a bichinha, o idiota, o que era o último para ser escolhido, entendeu? Eu sempre andava com as pessoas, ou aquelas que eram feiocas, ou muito gordas, ou afeminadas, ou pretas. Os meus amigos eram essas pessoas. Os bonitões, não sei o quê, ricos, não sei o quê. Eu era espezinhado por eles. E a natação foi um momento de afirmação para mim, porque eu comecei a fazer também nessa época do livro. Muito criança, porque eu tinha bronquite, essas coisas, clássico, né? Vai fazer natação. Quem era meu professor? Era o Seu Gama, que era uma pessoa horrorosa, mas que era maravilhosa, porque ele simplesmente pegava você e jogava assim, plote, na piscina, acabou, te deixava lá, vire-se. Os berros, vai morrer, não sei o quê. Era uma tortura com as crianças. E eu não tinha nenhum com isso, porque eu sabia que ele era engraçado, então eu comecei. É a mesma coisa que eu falei da Ana Lúcia, a professora, é ele. Essa gente que não é fofa, mas tem generosidade verdadeira. E aí eu aprendi a nadar muito cedo, e aí eu comecei a praticar natação e virei campeão de natação. Então, uma época era a natação e o teatro, aí eu comecei a fazer no teatro dança, acrobacia, tudo físico, técnicas corporais, mais tarde, Laban, técnica de Alexander, balé clássico, todas essas coisas eu, de alguma maneira, passei, acrobacia de solo. São coisas que vieram também muito por conta da encontrado o meu corpo, que assim, na natação, num esporte que eu competia, que eu ganhava medalha, que eu viajava, que eu fazia travessia da Baía de Guanabara, que todo mundo aplaudia e assistia, e entendeu? São momentos, o teatro e a natação que se encontram assim nesse entendimento de eu me entender como um corpo, de eu não ter vergonha mais do meu corpo, de eu não ter vergonha de me mostrar. Tem tudo a ver com isso, com tentar escapar da nulidade, do apagamento, entendeu? Da execração pública, do bullying, entendeu? O teatro tem a ver com isso, não tem totalmente a ver só com isso, com uma tentativa de não ser esmagado e desaparecer do planeta sem ninguém perceber. É por isso que eu faço teatro só. Aí acabei fazendo, fiquei, quando eu já era adulto e estava no mesmo lugar, na mesma tentativa, e era isso, foi isso. A natação eu larguei por motivos óbvios, que aí começa a beber, como é que vai continuar nadando? E se afogar em outros lugares. E como é que começou a Companhia Brasileira? Começou da seguinte maneira. Eu fazia teatro, eu tinha um grupo em Curitiba chamado Grupo Resistência, com o qual, há muito tempo, eu criei esse grupo com uma galera que saiu do Lusco Fusco, que era o primeiro grupo que eu participei, assim, mais profissional, que era um grupo ligado ao Sesc da Esquina, que nos anos 90, tipo assim, era o grande acontecimento teatral marginal, assim, em termos de linguagem, do teatro em Curitiba. As pessoas faziam fila na porta para assistir as peças. Tinha um laboratório de pesquisa teatral que durava um ano, você ficava metido naquele laboratório. Era um diretor chamado Luiz Carlos Teixeira da Silva, que é uma figura importantíssima na minha vida, que era o diretor desse centro de formação e desse grupo Lusco Fusco. Então, eu era público desse grupo.
Então eu ia assistir essas peças, se apresentava assim só 5 vezes e tinha filas, você não conseguia ingresso, era disputada a tapa, enchia, lotava aquele Sesc da esquina, era um desbunde aquilo para mim, eram espetáculos maravilhosos. O Marinheiro, do Fernando Pessoa, Birner, peças inesquecíveis para mim. E aí, um dia, um amigo me chamou, vamos lá fazer esse curso, esse laboratório. Eu falei, eu não sei o quê. Vamos. Eu fui, ele desapareceu, nunca mais foi visto, e eu estou aqui até hoje. Porque aí, já na primeira semana desse laboratório, o diretor me chamou, não sei se na primeira semana, mas logo no início dessa experiência, dessa longa formação, ele me chamou para fazer parte do grupo. E aí eu já fiz a minha primeira e única peça infantil, que foi um elefantinho incomoda muita gente. Eu fiz essa peça, que era linda, e entrei substituindo no Birchner, que fazia parte ainda do repertório. Aí fiz O Rinoceronte, do Ionesco. Peça muito atual. Aí o grupo acabou. Aí é isso, eu fundei o Grupo Resistência, com pessoas que faziam parte, algumas desse grupo. Aí que eu comecei a escrever e dirigir no Grupo Resistência. E aí, depois que teve... eu namorava com a Fernanda Fará, cansei desse Grupo Resistência, falei, chega para mim, fui embora. E aí, numa viagem dessas da escola latino-americana e tal, que a gente estava na Nicarágua, eu e a Fernanda. E eu tinha um projeto aprovado pela Lei de Incentivo à Cultura lá de Curitiba para montar Na Solidão dos Campos de Algodão, do Bernard-Marie Coltès. Então, já minha relação com a França já data de antes disso, inclusive. Porque o Fernando Peixoto, nessa época do Grupo Resistência, foi me ver em Florianópolis, ver minha peça, e foi conversar com a gente, virou uma espécie de mentor. Ele que me levou para a Escola Internacional de Teatro da América Latina e do Caribe, que ele era um dos fundadores dessa escola, ele que me apresentou isso. Então, ele foi, até ele morrer, ele foi um grande mentor para mim, Fernando Peixoto. E eu estava na Nicarágua indiretamente por causa dele, fazendo uma experiência da escola. Eu fiquei um tempo na Nicarágua, 2 meses. E aí eu tinha esse projeto aprovado para montar Na Solidão dos Campos de Algodão. Foi o Fernando Peixoto que me apresentou os textos do Coltès, porque ele publicou pela UCITEC uma tradução, um livro com 5 peças do Coltès. E esse livro foi impedido de circular, então era um livro por conta de direitos autorais, o irmão do Coltès não aprovou as traduções, esse livro foi retirado das livrarias. Então, quem tinha quase como um trunfo na mão, assim, era uma coisa que corria clandestinamente, e eu ia montar esse texto junto com a Fernanda, e aí eu ia dirigir. E aí eu desisti, estava lá na Nicarágua, não queria mais fazer aquilo, estava encantado com a coisa dos camponeses, não queria fazer uma peça francesa, colonizada, não queria. Aí a gente precisava fazer alguma coisa com aquele projeto. Aí, senão ia perder. Aí a gente já estava conversando de fazer uma parceria com Guilherme Weber, Érica Migon, Felipe Hirsch, mesma geração ali de teatro em Curitiba. E aí, então vamos fazer uma coisa juntos com esse projeto. Vamos. Tá. Então
ficamos lá da Nicarágua decidindo o que era o Guto Gevaer, que é um amigo nosso, que é um cara do underground de Curitiba, sabe assim, pesquisador de música, uma figura incrível, ótima, também amigo do Guilherme, do Felipe, sugeriu o livro do Nick Hornby, que é o High Fidelity, que deu origem a Uma Vida Cheia de Som e Fúria. Tinha que dar um nome de uma companhia, de um grupo. Aí eu falei, Companhia Brasileira, porque eu e a Fernanda éramos os únicos brasileiros participando dessa formação. Então, todo o trabalho que a gente tinha que fazer, que éramos só nós dois, falava, então a Companhia Brasileira vai apresentar, a Companhia Brasileira vai apresentar, a Companhia Brasileira. Aí eu falei, bota o nome de Companhia Brasileira, e aí nessa coprodução do A Vida Cheia de Som e Fúria. E, ao mesmo tempo, eu já estava fazendo Volta ao Dia. Então, aí o Volta ao Dia foi a inauguração desse nome, A Vida Cheia de Som e Fúria. Eu já estava escrevendo Volta ao Dia, que era sobre a obra do Cortázar, que foi a primeira peça mesmo, assim, né, da companhia. A companhia está fazendo quantos anos, Márcio? 20 anos. 20 anos. E lá se vão 20 anos. Uma vida. Uma vida, uma vida. É. Foi assim, Paulette, que surgiu a companhia. O nome foi isso, porque bota aí o nome, tem que dar amanhã o prazo. Aí ele falou, é a Companhia Brasileira, né? A gente é a Companhia Brasileira que ficou. Aí o nome ficou. E lá na companhia, né, Márcia, você atuou também, né, na companhia, porque você dirige espetáculos, você, né, a dramaturgia, quer dizer, o seu trabalho, assim como você falou que o trabalho do ator vem de todos os lugares, eu acho que também é essa pessoa que se espalha, né, pelo espetáculo inteiro, assim, na direção, no trabalho com o ator, né, não só na encenação, coreografia, na na trilha, dramaturgia, a música. A dramaturgia é um espetáculo do Márcio, assim, mas você atuou também, né? Depois que eu comecei a dirigir, eu fui parando de atuar. Uhum. Mas eu fiz um espetáculo chamado A Melhor Parte do Homem. A gente já tinha o Volta ao Dia, que estava circulando. Aí a Giovana entrou na companhia porque, né, o início da companhia. E aí a peça começou a fazer sucesso, aí começou a viajar. A Giovana estava querendo voltar a ser atriz, porque ela tinha voltado da França, estava trabalhando de assistente de programação do Teatro Alfa. Então, ela estava nessa função meio curatorial, assim, de um teatro. Estava louca para voltar para o teatro. E foi ver a peça, e eu nem era amigo da Giovana, a gente se conhecia. Mas aí ela falou, não sei o quê. E, bom, aí ela entrou para fazer uma primeira viagem para o Festival de São José do Rio Preto, para acompanhar a peça, porque ela já ia para Rio Preto por causa do Teatro Alfa, porque, né, Scherman, trazendo Pina Bausch, não sei o quê. Aí e tinha que ver assim, atrações internacionais, não sei o quê. E aí falou, deixa eu ir, não sei o quê. Aí foi, ela entrou na companhia para ir ajudando nas turnês, nas viagens, e a vender o espetáculo e tal. E aí, por que eu falei disso, Giovana? Você tinha me perguntado uma outra coisa. Foi um golpe dela. Ela te dirigiu como ator. Aí a gente estava fazendo, foi um golpe. Aí ela queria fazer uma proposta, assim, e foi super legal. Era eu, a gente junto com Volta ao Dia com essa peça, era eu, o Lori Santos, mais uma pessoa, uns 3, quem era mais? Eu, Lori, gente, esqueci. Éramos 3, era A Melhor Parte do Homem.
foi quando eu conheci a Grace, nesse mesmo festival. Foi em 2000 e... Eu conheci a Grace antes, na verdade. Eu já conhecia a Grace, mas nesse festival, que foi em 2003, ela me entrevistou naquele negócio Senhora K. Ela tinha uma espécie de blog que ela entrevistava as pessoas, e ela foi para o festival para isso, ela e o Ricardo Alves Júnior. Mas eu já conhecia a Grace antes, porque ela tinha ido para Curitiba no festival, no Fringe, com aquela Companhia Clara. Sim. Companhia Clara de BH, de atriz. Foi um ano antes. Pré-espanca, né? Pré-espanca. Companhia Clara não era Anderson Aníbal? Né? Anderson Aníbal, E aí foi isso, eu atuava, e aí ainda atuei nessa época também, ali do início da companhia, eu fazia um espetáculo meio de dança e música contemporânea, chamado 1/32, que era o Chico Melo, compositor maravilhoso contemporâneo, que depois veio a ser casado com a Fernanda Faral, que era minha namorada, e ele era bastante meu amigo, assim, um cara mais velho, puta compositor de música erudita, contemporânea. E ele fez a direção musical, e a Campelli, que era uma atriz bailarina lá de Curitiba, que dirigiu o espetáculo. Eu gostei muito de fazer esse trabalho. E era meio dança, meio teatro. Praticamente não tinha texto. É um trabalho que eu gostava bastante, assim, bem bonito. Eu gostava de fazer. E eu ainda fiz por algum tempo, ainda esse espetáculo ainda continuava fazendo. Nessa época aí do Som e Fúria, Volta ao Dia, ainda tinha 1/32. Mas eu fui parando de atuar. Agora, Sem Palavras, na primeira semana de... Eu vi o senhor em cena. Na primeira semana de... Foi a primeira e única semana de residência de criação, eu me joguei lá em cena antes da quarentena. Eu pedi para eles, eu fiz uma série de dispositivos com eles durante 2 dias. No terceiro, eu pedi para eles todos fazerem a mesma coisa comigo. Corajoso. Se jogar na mão dos atores. Fiquei cheio de hematomas durante uns 10 dias. Ô, Márcio, fala um pouquinho também, eu acho que a Companhia Brasileira tem uma característica assim, não é exatamente, tem a sede lá em Curitiba, mas vocês estão sempre em lugares diferentes, né, trabalhando e juntando pessoas, assim, de outros estados, tem gente que é do Rio, de São Paulo, vocês fizeram um trabalho na França também durante, né, uma parceria com a França, com a Alemanha também no Preto, né? Essa a companhia... itinerância da companhia, assim, de uma certa forma. Eu acho que isso não foi muito pensado. Assim, não pensei em nada quando eu fui. Claro, eu tenho essa sorte de ter sido estimulado pelas experiências coletivas, né, no teatro. Isso me seduz muito e me nutre muito. E o Galpão é um exemplo muito importante para mim nesse sentido. Nessa época do Grupo Resistência, eu já contei isso para vocês. Pré-Companhia Brasileira de Teatro foi quando eu vi o Galpão. Antes, bem antes, né, no Festival de Curitiba. E aí, eu lembro que num dos festivais, eu já tinha visto peças do Galpão, né, a Comédia da Esposa Muda. O Corra, né, que você tinha falado. Lá em frente onde hoje é a companhia, lá no Largo da Ordem. E aí eu fui
eu tinha uma peça do Grupo Resistência que eu tinha co-escrito e dirigia junto com o Marcelo Munhoz, meu amigo, que hoje faz cinema em Curitiba, e que a gente dirigiu juntos e eu atuava também na peça, chamava Paredes de Vento, que era uma peça que tinha assim, uma performance de rua antes, era de bufões, eram bufões. E eu lembro que a gente estava fazendo eventos paralelos do Festival de Curitiba, que é onde era o Banco Bamerindos, ali, na Rua 15, que esse teatro está fechado. Uma pena, que é um teatro ótimo. Na época era um teatro incrível, assim, novinho. E a gente estava apresentando no eventos paralelos. E eu fui chamar vocês para assistir a peça, porque eu era muito fã. Então, vocês estavam apresentando o Romeu e Julieta. E aí eu fui falar, vai ver minha peça. E vocês foram assistir. O grupo foi assistir, a gente quase desmaiou. Quando vocês foram assistir, quase morreu. E aí vocês foram, e depois a gente ficou em contato, e a Inês, muito relações públicas boa, mandou um cartão, que é aquele cartão que tem as fotos 3x4 de vocês, sabe? Que é um cartão assim. Aí eu falei, gente, ela mandou um cartão, pelo amor de Deus, isso aqui. E depois a gente encontrou vocês de novo em Minas, e isso foi a glória, tipo, participar do mesmo festival que o Galpão, ser convidado para o mesmo festival que o Galpão também ia participar, que é em Sertãozinho. Aí vocês apresentaram o Romeu e Julieta, não era nem em Sertãozinho, era tipo numa roça de Sertãozinho, num frente de uma igrejinha, a gente assistiu lá de novo, aí encontrei com vocês, tal, para dizer por que eu dei essa volta imensa. Eu falar disso, ficar lembrando assim, Não, você estava falando do coletivo, das coisas, do sentido do coletivo e tal, e aí você começou a falar do Galpão. E eu estava falando de como a Lídia perguntou como essa itinerância, essa junção Mas aí, então, para dizer que a companhia não. Então, esse sentido coletivo, para mim, era o mais importante, mas nunca foi muito planejado. Falei, vou criar uma companhia, vou criar um grupo. Não. Era essa prática já. O Grupo Resistência foi uma grande escola que eu pude me testar e me formar um pouco como diretor, ter essa experiência de treinamento com os atores, horas. Era a época, para mim, da influência do Eugênio Barba, Peter Brook, toda essa gente. E aí a companhia foi se tornando, no fazer, essa espécie de movimento, mais do que um grupo fixo, porque eu tinha muito medo até de ficar apegado a um grupo de pessoas e depois isso se quebrar. Assim, eu queria ser assim, responsável por um projeto de longo prazo, por uma experiência que pudesse também nutrir de diferentes formas. Isso eu tinha consciente, mas não sabia como. E foi se dando assim, com esses atravessamentos, as pessoas que vão integrando a experiência da companhia, de fazer os trabalhos, e elas também são a companhia, né? De certa maneira, não de todas as maneiras, mas o modo também de conseguir fazer a companhia continuar existindo foi ter esse núcleo menor, fixo, que carrega o piano, tem esse ônus, mas que também, né, tem a alegria de ter outras experiências com outras pessoas. É diferente do Galpão nesse sentido, que tem um núcleo grande dos atores,
Mas também não é tão diferente porque vocês sempre convidam outros artistas, tanto diretores quanto outros profissionais, né? Artistas e técnicos e professores e tal, que fazem esse trabalho, essa, sei lá, eu sinto que tem uma coisa assim bonita aí também de irrigar o grupo, assim, né? Então, para a gente na companhia se dá de outro modo. Né? Mas vocês têm um núcleo pequeno, mas tem muitos parceiros que estão muito presentes, né? Durante vários trabalhos, muito, mais antigos, mais recentes também, mas estão sempre ali, né? Sempre ali. Por perto. Então tem uma certa continuidade. Sim, é uma grande companhia, na verdade. Uma grande companhia, nesse sentido tem muita gente. Né? Tem núcleo fixo, mas a gente também chama essa grande comunidade de companhia. Né? Companhia. É a companhia. A Leti faz parte também da companhia. Eu tive a maior satisfação de fazer parte. Porque não vivemos. E esses olhos grandes. Foi uma experiência maravilhosa. Coisa demais. E eu tive a oportunidade de ver um pouco mais perto o Márcio, você, Márcio, trabalhando com um texto pronto, né? Vamos dizer assim, né? Com um texto escolhido, né? Porque as duas experiências com Galpão foram dramaturgias construídas a partir da lida da sala de ensaio, né? E eu tive essa chance de ver esse outro lado do diretor. Né? Trabalhar com aquele texto. E teve um trabalho longo também ali, solitário, até eu vim para cá para finalizar digamos, a versão do texto, né? Esse lugar aqui tem muitas memórias assim criativas, engraçado. Vim algumas vezes para cá para fazer coisas assim legais. No Outros a gente quase, quer dizer, o nosso ponto de partida para o Outros era a escolha de um texto pronto, né? Nós tentamos bastante, né? Gente, vamos... Quase um ano, assim, com leituras. Nossa! Mas o caminho era aquele mesmo. Era aquele. O Outros, gente, eu acho o Outros a minha melhor peça. Eu vejo Outros, gente, eu vi um vídeo, eu acho uma loucura aquilo, é muito incrível. Eu amo. E eu acho que aí fica, né, agora a gente vai ter que montar, então, um texto, finalmente, né, em um momento. Justamente, já podemos começar a escolher. Agora estamos com tempo para sem pressa para conseguir escolher. Montar um texto. Não é? Que loucura, né? Muito bem. Eu tenho que, na verdade, eu ficaria conversando eternamente com vocês, mas já são quase 8, não são? São 5 para as 8. Às 8. Que beleza. Que ótimo, vou ver, não perderei jamais. Sexta, né? Sexta-feira agora? Lídia, você não fez chamada de introdução, não agradeceu o patrocinador, fez nada? Não, o patrocinador é agora no final. Eu não apresentei o Márcio, né? Mas que bom que você no meio. Eu ia fazer isso, mas você fez. Márcio Abreu, ator, diretor, bailarino, nadador, leitor, tudo, tudo esse Márcio Abreu.
querida. Ah, que delícia, Márcio. Obrigada Ô, demais. Márcio, obrigado demais. Nossa, Vocês e abraçar vocês muito Nossa Senhora. em breve. breve no Silvios, tomar um cachaça, Isso. Ai, uma copa de Deus. Jó, por favor. Enquanto isso, eu vou fingir que eu vou fazer mais outras entrevistas com você pra gente. Ah, por favor. Vamos fazer. Vamos encontrar um Tá. dia aqui. Eu vou mostrar um dia que pode ser de dia para eu mostrar a paisagem para vocês. Ah, vamos, que lindo. Ai, Demais, vamos. Ótimo. e eu vou mostrar a paisagem aqui também para você.